Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de setembro de 2019. Clube Brasileiro reage à zoeira do Porta dos Fundos Parte 2. Nada melhor que encarar uma zoação com bom humor, certo? Foi dessa forma que a Desportiva Ferroviária reagiu a uma brincadeira do canal Porta dos Fundos na segunda-feira, dia 29/07. No vídeo, Rafael Portugal interpreta um personagem cujo desejo é reencarnar como jogador de futebol. Porém, ao descobrir que será atleta do Desportiva do Espírito Santo, ele tenta convencer Jeová a ir para clubes de grande expressão na Europa, tais como Manchester, Chelsea, PSG ou Porto. Acaba sobrando piadas até com Vasco e Sport. Na terça-feira, dia 30/07, a Desportiva entrou na brincadeira, publicou uma foto de Rafael Portugal com a camisa do time e informou que ele era o novo reforço do clube após recusar ofertas de dois fortes concorrentes. Também no Livro dos Espíritos, na questão 222, Allan Kardec volta a falar sobre o assunto. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde de épocas imemorais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Não sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas, se não tiver um aspecto sério. A antiguidade desta doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam, da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo, e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles ensinaram. Nos últimos tempos, desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas, em diversas regiões, e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se por que todos os espíritos não parecem de acordo sobre este ponto. É o que faremos logo mais. Continua seu esclarecimento Allan Kardec, admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo ou, o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. L. Porque a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação. 2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde vêm, para uns, as ideias inatas ou intuitivas, que não existem para outros? 4. De onde vêm, para certas crianças, os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? 5.
Porque alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que os outros. 6. Porque há selvagens e homens civilizados. Se tomarmos uma criança Hottentot, de peito, e educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton. Perguntamos qual a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não o são. Quanto a isso não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do organismo. Mas nesse caso, teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria, não teria responsabilidade dos seus atos, tudo poderia atribuir-se às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então, por que essa superioridade inata, conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas, e tudo se explicará. Os homens trazem, ao nascer, a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados, segundo o número de existências por que passaram ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida, precisamente como, numa reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com números de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 até 80 anos, supondo que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que, na vossa ignorância, julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntaríeis, naturalmente, porque uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas, se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado, que não o compreendemos. Este raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica a outra que tudo explica. No tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Hottentot é uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hottentot é ou não humano. Se é humano, porque teria Deus, a ele e a toda a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se o não é, porque procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isso não está mais conforme à justiça de Deus? Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? 2.
O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar. 3. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu. 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-los. Qual é a sorte destes? Serão tratados como réprobos. Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? 5. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem ter feito mal ou bem? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, sem nada terem feito para o merecer? Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admiti as existências sucessivas, e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento, e ninguém é excluído da felicidade suprema, a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontre no seu caminho. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.